Assim, vamos falar. Lula relançou o Mais Médicos, é isso? Vai lá. É isso, o programa Mais Médicos, em medida que foi adotada, lembrando, pela primeira vez na gestão Dilma, lá em 2013, mas que foi descontinuada nos governos seguintes. A iniciativa busca aumentar o número de profissionais disponíveis no SUS, Sistema Único de Saúde, principalmente nas regiões mais pobres, mais carentes do país. Esse novo Mais Médicos vai priorizar profissionais brasileiros, além de incluir outras profissões, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais. A ideia é expandir de 13 mil para 28 mil número de profissionais em atendimento pelo país. De acordo com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, temos hoje 5 mil postos desocupados no Brasil, principalmente nessas regiões mais carentes. Os médicos selecionados terão um contrato de 4 anos, uma bolsa de quase R$ 13.000, além do pagamento do auxílio moradia. Haverá ainda um incentivo para municípios vulneráveis e para médicos do FIES. Ao falar sobre o tema, o presidente Lula disse que vai priorizar os médicos brasileiros, mas fez questão de destacar que a chegada dos médicos cubanos foi bem sucedida sim, da outra vez. Lula reclamou também dos ataques que o programa recebeu, inclusive da classe médica brasileira. A gente separou um trechinho do presidente falando hoje. Eu lembro que na época nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava o Mais Médico. Sobretudo, muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora. Muita gente, amigas nossas, amigos e companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas de décadas que não aceitavam. Mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os Mais Médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Tá? Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. A frase é espetacular. A frase é espetacular. Acho bom que se procurem os médicos brasileiros. Tomara que eles compareçam, né? Tomara que eles compareçam. Agora, quando o Lula diz não importa a nacionalidade do médico, importa a nacionalidade do paciente, é porque há brasileiros pobres sem médicos. Continuam sem médicos. Os cubanos foram embora e os pobres ficaram sem médicos. Não é? Porque simplesmente não se deu bola para o programa. Ainda bem, presidente Lula, que o senhor está, como dizem alguns, reciclando esse programa. Porque só acusa o governo de estar reciclando o Mais Médicos com viés negativo, aqueles que podem ter acesso à medicina privada de ponta. Não é? Aliás, nesse evento, o Lula fez um outro comentário que, claro, vai gerar... olha só o Lula! Ele falou sobre gastos. Né? E diz que gasto, que sempre que se fala em avanço social, o Bob Ferro e a Larissa, aí fala assim, é gasto. Eu digo, não é gasto. Né? Vai lá, coloque aí. Vai lá. Você não pode tratar a educação como gasto. Você não pode tratar a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida. Como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gasto? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso.
Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. Então nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os cursos de economia daí para frente precisam mudar. O que é custo, e o que é gasto, e o que é investimento. Olha, como é que é? Vamos pegar pela linha do mau humor? Vamos pegar pela linha do mau humor? Lula tenta mudar os cursos de economia no país. Lula, que tem o primário completo, quer mudar os cursos superiores de economia. Né? Pior que deve pintar até uma manchete certo. assim, viu? Né? Hoje você mais escuta, mas você acha o quê? Que a extrema-direita, não, e outra, né? A extrema-direita só não vai fazer assim, com essa formulação que eu fiz, que é burra, vai ser uma coisa mais grosseira até do que isso, né? Mais agressiva, né? Com menos humor. Outro dia eu vi um debate de uma pessoa supostamente especializada em economia que não sabia a diferença entre dívida e déficit. E no geral, essas coisas se misturam mesmo. O presidente está certo. Lula pede para tirar saúde do teto, pede para tirar não sei o quê, Lula quer gastança. Vai, grita à vontade. Eu quero saber o seguinte, isso é uma questão de natureza política. Sabe o que é? Tem gente, inclusive na imprensa, que quer impedir a política. Nós vamos voltar a esse assunto quando a gente discutir o marco fiscal. Eu comentei isso hoje de manhã aqui na Band News FM. Papel de uma presidente de um partido político com viés progressista de esquerda é realmente querer verba para o social. O papel do ministro da Fazenda é ali tentar conter para a conta fechar. Agora, quem é que vai decidir no fim das contas o marco fiscal nós vamos votar? Vai ser o Congresso. Agora, o presidente dizer que é preciso considerar que gasto com saúde e educação é investimento social. É claro que ele não está falando isso do ponto de vista, digamos, contábil, orçamentário. Até porque ele mandou um orçamento para o Congresso. Mandou. Refez aquele orçamento, né, que o Biltramisiado tinha mandado. Refez, o PT participou, o Lula participou dessa discussão. E sim, saúde, educação estão lá, gasto. Mas o que ele está falando aqui é uma coisa de viés político. Com a qual eu concordo. É verdade. Passou a concordar agora? Não, sempre concordei. E com isso sempre. Eu nunca pedi que se tirasse o que chamam verba carimbada da saúde. Os tarados que se querem neoliberais, sim, eu não. Nunca pedi. Eu acho que tem que ter a verba, porque se não tiver, simplesmente para o SUS, porque vão cortar a grana. E nós sabemos, nós vimos o que aconteceu com a pandemia e nós sabemos o que teria acontecido sem o SUS. Né? E o Bolsa Família? O governo Lula começou a pagar hoje, via Caixa Econômica Federal, o novo Bolsa Família. Os depósitos do programa de transferência de renda vão até o dia 31 deste mês, seguindo a atual regra, que é a ordem do dígito final do chamado NIS, o número de identificação social. Agora, além dos R$ 600 por família, também será pago o valor de R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Assim, o valor médio do novo Bolsa Família será de R$ 670. O governo estima que 700 mil famílias, novas famílias, foram inseridas no programa. A folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Serão investidos 14 bilhões de reais para atender às 21 milhões e 200 mil famílias. Que bom, né? Que bom. E num programa redesenhado, insisto, 2,5 milhões foram tirados. Até quando entrevistei o Lula, ele falou, não gosto nem de falar de quem saiu, né? Porque ele acha que só falar de quem saiu fica parecendo que o governo está tentando, caçando isso e aquilo, quando ele quer o viés, digamos, afirmativo e positivo do programa. Eu entendo a lógica dele. Agora, que fique claro, 2,5 milhões de pessoas foram retiradas. Que tinham inchado o programa no governo daquele cara lá que destruiu o cadastro único. Então, sim, recriar
o Bolsa Família, recriar o Minha Casa Minha Vida, né? Recriar o Mais Médicos. Eu acho que isso tudo é reciclagem. Faz o seguinte, fica o desafio aqui. Redação do Enem, Bob Furui, é o que eu sempre recomendo para essas pessoas. Sim. Você sabe que eu sempre reclamei que esse negócio de redação do Enem, Larissa, pega menino, 16, 17 anos, fala assim, aponte problema, aponte solução, não sei o quê, coisa que às vezes não tem nem solução. Não, nem tem que apontar solução, coisa nenhuma. Tem que saber se mais ou menos está entendendo o que está acontecendo no mundo. Tem que apontar solução. Né? Agora, de qualquer modo tem, né? Está lá na regra. Então esses estão falando reciclagem, faz uma redação do Enem e diz o que o Lula deveria fazer com esses programas. O quê? Redige e manda pro tio. O tio foi professor de redação. Eu vou dizer se a redação tá boa, cuidado com a ortografia, cuidado com os vocábulos, na dúvida procure um dicionário, né? Às vezes uma letrinha faz uma baita diferença. Né? E aí eu vou adorar saber que tem gente que tem alternativa para esses 3 programas, por exemplo. Fica o desafio.